Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindo aqui a este canal, Pastor Wesley José, onde estamos fazendo a leitura bíblica em 100 dias. Você é nosso convidado para participar, caso seja a primeira vez que esteja aqui. Aproveite para colocar em ordem a sua leitura bíblica. Tem ali nas playlists os capítulos que nós já lemos até hoje. Você poderá aí se inteirar e ficar em ordem conosco. Participe também de outras leituras que já fizemos, outras versões da Bíblia, ARC, King James, NVI, ARA e tantas outras que estão aí nas playlists gravadas e você terá o acesso. Nesta ocasião, diariamente, temos lido a NVT, nova versão transformadora. Eu tenho certeza que será impactante para a sua vida meditar nessa leitura conosco. Não é inscrito aqui no canal? Se inscreva, tem uma caixinha embaixo, em algum lugar, você clica aí rapidinho, se inscreve todos os dias, às 5 da manhã. Temos vídeo novo com as leituras bíblicas para você. Vamos orar ao nosso Deus? Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado para juntos, ó Deus, estarmos contigo, meditando nesta tão grande palavra, que é a verdade. A tua palavra é a verdade. Senhor Jesus Cristo, obrigado pelo privilégio, pela saúde, pelo vigor, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Fala conosco através dessa santa palavra. Amém? Lucas capítulo 23 diz assim: Então todo o conselho levou Jesus a Pilatos. Começaram a apresentar o caso. Este homem corrompe o nosso povo, dizendo que não deve pagar impostos ao governador romano e afirmando ser ele próprio Cristo, o rei. Então Pilatos lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como você diz. Pilatos se voltou para os principais sacerdotes e para a multidão e disse: Não vejo crime algum neste homem. Mas eles insistiam. Ele provoca revoltas em toda a Judéia com seus ensinamentos, começando pela Galiléia e agora aqui em Jerusalém. Então ele é galileu? Perguntou Pilatos. Quando responderam que sim, Pilatos o enviou a Herodes Antipas, pois a Galiléia ficava sob a jurisdição e naqueles dias ele estava em Jerusalém. Herodes se animou com a oportunidade de ver Jesus, pois tinha ouvido falar a seu respeito e esperava muito tempo vê-lo realizar algum milagre. Fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele não respondeu. Enquanto isso, os principais sacerdotes e mestres da lei permaneciam ali gritando acusações. Então Herodes e os seus soldados começaram a zombar de Jesus e ridicularizá-los. Por fim, vestiram nele um manto real e mandaram de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, tornaram-se amigos. Então Pilatos reuniu os principais sacerdotes e outros líderes religiosos juntamente com o povo e anunciou seu veredicto. Vocês me trouxeram este homem acusando-o de liderar uma revolta. Eu interroguei minuciosamente e a esse respeito na presença de vocês e vejo que não há nada que o condene. Herodes chegou à mesma conclusão e o enviou de volta a nós. Nada do que ele fez merece a pena de morte. Portanto, ordenei que seja açoitado e o soltarei. Era necessário libertar-lhe um prisioneiro durante a festa da Páscoa. Um grande clamor se levantou da multidão e uma só voz gritava: Mate-o, solte Barrabás. E esse Barrabás estava preso por ter participado de uma revolta em Jerusalém contra o governador, contra o governo e de ter cometido assassinato. Pilatos decidiu com eles, pois desejava soltar Jesus.
Pilatos discutiu com eles, pois desejava soltar Jesus. Eles, porém, continuaram gritando: crucifica-o. Pela terceira vez, ele perguntou: por quê? Que crime ele cometeu? Não encontrei motivo para condená-lo. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. A multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos condenou Jesus à morte, conforme exigia. A pedido deles, libertou Barrabás, homem preso por revolta e assassinato. Depois entregou Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão de Cirene vinha do campo. Os soldados o agarraram, puseram a cruz sobre ele e obrigaram a carregá-la atrás de Jesus. Uma grande multidão seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Mas Jesus, dirigindo-se a ela, disse: filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorem por si mesma e por seus filhos, pois estão chegando os dias em que dirão: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram. Suplicarão aos montes, caiam sobre nós, e pedirão às colinas, as colinas, soterrem-nos, pois se fazem estas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? Dois outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita, outro à sua esquerda. E Jesus disse: perdoa, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sorte para decidir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve-se a si mesmo. Se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos dependurado ao lado dele zombava: então você é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu: você não teme a Deus nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Já era cerca de meia-noite e a escuridão cobriu toda a terra. Até as 3 horas da tarde, a luz do sol desapareceu e a cortina do santuário rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. E com essas palavras deu seu último suspiro. Quando o oficial romano que supervisionava a execução viu o que havia acontecido, adorou a Jesus e disse: sem dúvida, este era inocente. E quando toda a multidão que tinha ido assistir à crucificação viu isso, voltou para casa entristecida e batendo no peito. Mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiam desde a Galileia, olhavam de longe. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho dos líderes do povo, mas não tinha concordado com a decisão e com os atos dos outros líderes religiosos. Era da cidade de Arimateia, da Judéia,
e esperava a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou no lençol de linho e colocou num túmulo novo, escavado na rocha. Isso aconteceu à sexta-feira à tarde da preparação, quando o sábado estava para começar. As mulheres da Galiléia seguiram Jesus e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Depois foram para casa e prepararam as especiarias e perfumes para ungir o corpo. No sábado descansaram, conforme a lei exigia. A fome se... Gênesis capítulo 43. A fome se agravou na terra de Canaã. Quando os cereais que eles haviam trazido do Egito estavam para acabar, Jacó disse a seus filhos: Voltem e comprem um pouco de mantimento para nós. Judá, porém, respondeu: O homem estava falando sério quando nos advertiu: Vocês não me verão novamente, e se não trouxerem seu irmão, se o Senhor enviar Benjamim conosco, desceremos e compraremos mais mantimentos. Mas, se não deixar Benjamim ir, nós também não iremos. Lembre-se de que o homem diz: Vocês não me verão novamente se não trouxer seu irmão, porque vocês foram cruéis comigo. Lamentou-se Jacó, porque disseram ao homem que tinha outro irmão. Ele fez uma porção de perguntas sobre nossa família. Responderam: Quis saber, seu pai ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos às perguntas dele. Como poderíamos imaginar que ele diria: Traga o seu irmão? Judá disse a seu pai: Deixe o rapaz ir comigo e partiremos. Do contrário, todos nós morreremos de fome, e não apenas nós, mas também nossos pequeninos. Garanto pessoalmente a segurança dele. O senhor pode me responsabilizar se eu não o trouxer de volta. Carregarei a culpa para sempre. Se não tivéssemos perdido todo esse tempo, poderíamos ter ido e voltado 2 vezes. Por fim, Jacó, seu pai, lhe disse: Se não há outro jeito, pelo menos faça o seguinte: coloque na bagagem os melhores produtos desta terra: bálsamo, mel, especiarias de mirra, pistache e amêndoas. Levem de presente ao homem. Levem também o dobro do dinheiro que foi devolvido, pois alguém deve tê-lo colocado nos sacos por engano. Depois peguem seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia quando estiverem diante daquele homem, para que ele liberte Simeão e deixe Benjamim voltar. Mas se devo perder meus filhos, que assim seja. Então os homens pegaram os presentes de Jacó e o dobro do dinheiro, partiram com Benjamim. Por fim chegaram ao Egito e se apresentaram a José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: Estes homens almoçarão comigo ao meio-dia. Leve-os ao palácio. Mate um animal, prepare um grande banquete. O homem fez conforme José ordenou e os levou ao palácio. Quando os irmãos viram que estavam sendo levados à casa de José, ficaram apavorados. E por causa do dinheiro que alguém colocou de volta nos sacos das outras vezes que estiveram aqui, disseram uns aos outros: Ele planeja nos acusar de roubo e depois nos prender, nos tornar escravos e tomar nossos jumentos. À entrada do palácio, os irmãos se dirigiram ao administrador de José. Eles disseram: Ouça, senhor, viemos ao Egito anteriormente para comprar mantimentos. No caminho de volta para casa, paramos para pernoitar e abrimos os sacos. Descobrimos que o dinheiro de cada um, a quantia estava exata que havíamos pago, estava na boca do saco. Trouxemos o dinheiro de volta. Aqui está. Também trouxemos mais dinheiro para comprar mantimentos. Não fazemos ideia de quem colocou o dinheiro nos sacos. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenha medo.
seu Deus, o Deus de seu pai, deve ter colocado esse tesouro nos sacos. Tenho certeza de que recebi seu pagamento. Depois disso, soltou Simeão e levou até onde eles estavam. Em seguida, o administrador os conduziu até dentro do palácio de José, deu-lhes água para lavar os pés e providenciou ração para seus jumentos. Quando foram avisados que almoçariam lá, os irmãos prepararam os presentes para a chegada de José ao meio-dia. Assim que José chegou em casa, entregaram-lhes os presentes que haviam trazido e curvaram-se até o chão diante dele. Depois de cumprimentá-los, José quis saber: como está seu pai, o senhor idoso do qual me falaram? Ainda está vivo? Sim, responderam eles. Nosso pai, seu servo, está vivo e vai bem. E curvaram-se mais uma vez. Então José olhou para seu irmão Benjamim, filho da sua mãe, e perguntou: este é o irmão mais novo de que vocês me falaram? E disse a Benjamim: Deus seja bondoso com você, meu filho. Muito emocionado por causa do irmão, José saiu depressa da sala, foi para o quarto onde chorou. Depois de falar, de lavar o rosto, voltou, mais controlado, e ordenou: tragam a comida. José foi servido em sua própria mesa e os seus irmãos em uma mesa separada. Os egípcios que comiam com José, por sua vez, foram servidos em outra mesa, pois os egípcios desprezavam os hebreus e se recusavam a comer com eles. José disse a cada um dos irmãos onde deviam sentar-se e, para espanto deles, colocou-os ao redor da mesa, em ordem de idade, do mais velho para o mais novo. Mandou encher os pratos deles com comida da sua própria mesa e deram a Benjamim uma porção 5 vezes maior do que a dos outros. E eles comeram e beberam à vontade com José. Gênesis 44. Então José deu a seguinte ordem ao administrador do palácio: coloque nos sacos que eles trouxeram todo o cereal que puderem carregar, e coloque o dinheiro de cada um de volta no saco. Depois coloque meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro dele. O administrador fez tudo conforme José ordenou. Assim que amanheceu, os irmãos se levantaram e partiram com os jumentos carregados. Quando havia percorrido apenas uma distância curta e mal havia saído da cidade, José disse ao administrador do palácio: vá atrás deles e detenha-os. Quando os alcançar, diga-os: por que retribuíram o bem com o mal? Por que roubaram o copo de prata do meu senhor, que ele usa para prever o futuro? Vocês agiram muito mal. Quando o administrador do palácio os alcançou, os homens repetiu para eles as palavras de José. Do que o senhor está falando? Disseram os irmãos. Somos seus servos, jamais faremos uma coisa dessa. Por acaso não devolvemos o dinheiro que encontramos nos sacos? Nós o trouxemos de volta da terra de Canaã. Por que o roubaríamos o ouro ou prata da casa do seu senhor? Se encontrar o copo de prata com um de nós, que morra quem estiver com ele, e nós, os restantes, seremos seus escravos. Sua proposta é justa, respondeu ele, mas apenas aquele que roubou o copo de prata se tornará meu escravo. Os outros serão livres. Sem demora, eles descarregaram os sacos e os abriram. O administrador do palácio examinou a bagagem de cada um, e começando pelo mais velho até o mais novo, e o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Quando os irmãos viram isso, rasgaram suas roupas, depois colocaram a carga de volta sobre os jumentos e retornaram à cidade. José ainda estava no seu palácio quando Judá e seus irmãos chegaram a eles e se curvaram até o chão diante dele. O que vocês fizeram? Exigiu ele. Não sabem que um homem como eu é capaz de prever o que vai acontecer? Judá respondeu: meu senhor, o que podemos dizer? Que explicação podemos dar? Como podemos provar nossa inocência? Deus está nos castigando por causa de nossa maldade.
todos nós voltamos para ser escravos, todos nós, e não apenas nosso irmão, com quem foi encontrado o copo de prata. José, no entanto, disse: eu jamais faria uma coisa dessa. Apenas o homem que roubou o copo será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa de seu pai. Então Judá deu um passo à frente e disse: por favor, meu senhor, permita que seu servo lhe diga apenas uma palavra. Peço que não perca a paciência comigo, embora o senhor seja tão poderoso quanto o próprio faraó. Meu senhor, perguntou a nós, seus servos: vocês têm pai ou irmão? E nós respondemos: sim, meu senhor. Nosso pai é idoso, tem filho mais novo, nascido em sua velhice. O irmão desse filho, por parte de pai e mãe, morreu. Ele é o único filho da sua mãe. O nosso pai o ama muito. O Senhor nos disse: tragam-no aqui para que eu possa vê-lo e com os próprios olhos. E nós respondemos: meu senhor, o rapaz não pode deixar o pai, pois se o fizer, o pai morreria. Mas o Senhor nos disse: vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Assim voltamos para seu servo, nosso pai, e contamos a ele o que o Senhor tinha dito. Passado algum tempo, quando ele disse: voltem para o Egito, e comprem mais mantimento, nós respondemos: só podemos voltar com o nosso irmão mais novo, se nosso irmão mais novo nos acompanhar. Não temos como ver o homem outra vez, a menos que nosso irmão mais novo esteja conosco. Então meu pai nos disse: como vocês sabem, minha mulher teve 2 filhos e um deles foi embora e nunca mais voltou. Sem dúvida foi despedaçado por um animal selvagem e eu nunca mais o vi. Agora vocês levar se agora vocês levarem de mim o irmão dele e lhe acontecer algum mal, vocês me mandarão velho e infeliz para a sepultura. E agora, meu senhor, não posso voltar para a casa do meu pai sem o rapaz. A vida de nosso pai está ligada à vida do rapaz. Quando ele vir o rapaz, que o rapaz não está conosco, morrerá. Nós, seus servos, seremos de fato responsável por mandar para a sepultura seu servo, nosso pai, em profunda tristeza. Meu senhor, garantia meu pai que levaria o rapaz de volta. Disse-lhe: se não trouxer de volta, carregarei a culpa para sempre. Por isso peço ao Senhor que me permita ficar aqui como escravo no lugar do rapaz e que o deixe voltar com os irmãos deles. Pois como poderei voltar a meu pai sem o rapaz? Não suportaria ver a angústia que isso lhe causaria. Gênesis 45. José não conseguiu mais conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes: saiam todos aqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou a sua identidade. José se emocionou, começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, seu ir, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Chegue mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo. Agora não fiquem aflitos ou curiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome assolava a terra há 2 anos e continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês, das suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Agora voltem depressa, meu pai, e digam-lhe assim:
Digam-lhe, assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá sem demora. O Senhor poderá vir para a região de Gósen, onde estará perto de mim com todos os seus filhos e netos, rebanhos, gados, todos os seus bens. Ali eu cuidarei do Senhor, pois ainda haverá 5 anos de escassez. Do contrário, o Senhor e toda a sua família perderão tudo o que tem. José acrescentou, vejam, vocês podem comprovar com seus próprios olhos, e também meu irmão Benjamim, quem sou eu? José que falo com vocês. Contem a meu pai a posição de honra que ocupo aqui no Egito. Descrevam para ele tudo o que viram e tragam-no para cá o mais rápido possível. Chorando de alegria, ele abraçou Benjamim, e Benjamim também o abraçou e chorou. Então José o beijou, cada um de seus irmãos chorou com eles, e depois os irmãos conversaram à vontade. A notícia não demorou a chegar ao palácio do faraó. Os irmãos José estão aqui. O faraó e os seus oficiais se alegraram muito quando souberam disso. O faraó disse a José, diga a seus irmãos, coloquem as cargas em seus animais e voltem depressa à terra de Canaã. Traga o seu pai e todas as suas famílias para cá. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês comerão do que esta terra produz de melhor. Faraó prosseguiu, diga aos seus irmãos, levem carruagens do Egito para transportar as crianças pequenas, as mulheres e também seu pai. Não se preocupe com os seus pertences, pois o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Os filhos de Jacó seguiram essas instruções. José providenciou carruagens conforme o faraó havia ordenado e lhes deu mantimento para a viagem. Também presenteou seu irmão com um traje novo. Seus irmãos, também presenteou cada irmão com um traje novo, mas a Benjamim deu 5 roupas novas e 300 peças de prata. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor dos produtos do Egito, 10 jumentos carregados com cereais, pães e outros mantimentos para a viagem. Depois José se despediu de seus irmãos e, enquanto partiam, disse a eles, não briguem no caminho por causa do que aconteceu. Eles saíram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã. José está vivo, eles disseram a seu pai. É o governador de toda a terra. Jacó ficou atônito com a notícia, não podia acreditar. Porém, repetiram para Jacó tudo que José lhe tinha dito quando ele viu as carruagens que José havia mandado para levá-lo, encheu-se de ânimo. Então Jacó exclamou, deve ser verdade, meu filho José está vivo, preciso ir vê-lo antes que eu morra. Salmos 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei. Que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. Buscai ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião. Ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que temem terão tudo o que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Venham, meus filhos, e ouçam-me. Eu os ensinarei a temer o Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie a língua de falar maldades, os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem.
Busquem a paz e esforcem-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos abertos para os seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas, pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum só se quebra. A calamidade certamente destruirá os perversos e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. Ó Senhor, defende-me dos que me acusam. Luta contra os que lutam contra mim. Põe tua armadura e toma teu escudo. Prepara-te para a batalha e vem me socorrer. Levanta tua lança, o teu dardo contra aqueles que me perseguem. Que eu te ouça dizer: eu lhe darei vitória. Sejam derrotados e humilhados os que procuram me matar. Recuem envergonhados os que planejam me prejudicar. Sopra-os para longe como palha ao vento, e que o anjo do Senhor os disperse. Torna o caminho deles escuro e escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Não lhes fiz mal algum, mas eles me prepararam uma armadilha sem motivo. Abriram uma cova para me pegar. Portanto, que venha sobre eles destruição repentina, sejam pegos na armadilha que me prepararam, sejam destruídos na cova que abriram para mim. Então me alegrarei no Senhor, exultarei, porque Ele me salva. Eu louvarei com todos os ossos do meu corpo. Senhor, quem se compara a ti? Quem, além de ti, resgata o indefeso das mãos do forte? Quem protege o pobre e o humilde daqueles que o exploram? Testemunhas maldosas depõem contra mim e me acusam de crime que não cometi. Pagam-me o bem com o mal. Estou desesperado. Quando eles ficavam doentes e lamentavam, humilhava-me com os jejuns por eles, mas minhas orações não eram respondidas. Como se fossem meus amigos ou familiares, eu me entristecia, como se lamentasse por minha própria mãe. Mas agora, em minha aflição, eles se alegram, triunfantes, juntam-se contra mim. Pessoas que nem conheço me atacam, agridem-me sem cessar, zombam de mim e me insultam, rosnam e me mostram os dentes. Até quando, Senhor, ficará os olhando? Salva-me de seus ataques ferozes, livra-me dessas lesões. Então te darei graças diante da comunidade, te louvarei perante todo o povo. Não permitas que meus inimigos traiçoeiros riam de mim. Não deixes que me desprezem os que odeiam sem razão. Não falam de paz, tramam contra os que vivem tranquilos na terra. Gritam: ah, agora o pegamos. Nós ouvimos com os próprios olhos. Viste tudo isso, Senhor? Não permaneças calado, Senhor. Não me abandones agora. Desperta, levanta-te para me fazer justiça. Defende a minha causa. Meu Deus, meu Senhor. Julga-me, Senhor, meu Deus, conforme a tua justiça. Não permita que meus inimigos riam às minhas custas. Não deixe que digam: conseguimos o que queríamos, agora vamos acabar com eles. Sejam envergonhados e humilhados os que se alegram com minha desgraça. Sejam cobertos de vergonha e desonra os que triunfam sobre mim. Exultem e alegrem-se, porém, os que me defendem e que eles digam sempre: grande é o Senhor, que se agrada de abençoar seu servo com paz. Então proclamarei a tua justiça
e te louvarei todo dia. Salmos 36. O pecado do ímpio sussurra o seu coração. Ele não tem temor de Deus. Em sua cega presunção, não percebe quão grande é sua perversidade. Tudo o que diz é distorcido e enganoso. Não quer agir com prudência, nem fazer o bem. Mesmo à noite trama maldade, suas ações nunca são boas. Não se esforça para fugir do mal. Teu amor, Senhor, é imenso com os céus. Tua fidelidade vai além das nuvens. Tua justiça é como os montes imponentes. Teus decretos como as profundezas do oceano. Tu, Senhor, cuidas tanto das pessoas como dos animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Toda a humanidade encontra abrigo à sombra das tuas asas. Tu os alimentas com a fartura da tua casa e deixas que bebam do teu rio de delícias, pois és a fonte da vida, a luz pelo qual vemos. Derrama o teu amor sobre os que te conhecem. Concede justiça aos sinceros de coração. Não permitas que os arrogantes me pisoteiem, nem que os perversos me empurrem. Vejam, caiam os que praticam o mal. Foram derrubados e nunca mais se levantarão. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus Cristo continue guardando você e abençoando sobre todas as coisas. Amém?